Seguinte, você que está estudando para o concurso aí da Polícia Militar de Goiás, seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa aula aqui é para você, cara. Ó, a gente vai bater todo o seu edital aqui de Direito Penal Militar. Teve retificação aí agora recente e a gente precisa entender aqui todos os tópicos, tudo aquilo que é cobrado aí pelo seu edital. Aqui, brother, eu vou trazer aulas gratuitas para você, vai ser um curso completo de Direito Penal Militar, então eu espero que você mete o like aí, se inscreva no canal para você não perder nada e tamo juntos, já vamos embora para a aula. O que a gente vai estudar aqui hoje? Hoje nós vamos estudar aqui os crimes contra a autoridade e disciplina militar. Fechado? Vamos lá então, bisonho, ó. Essa vai ser um pouquinho um pouco diferente que vocês estão acostumados a me ver no YouTube, né? Eu vou estar mostrando sempre a tela para vocês, a gente vai estar trabalhando junto, eu vou passando aqui os bizus, aquilo que você precisa para estar arrebentando nesse conteúdo. Nosso objetivo aqui é gabaritar, fechado? Vamos lá, gente, ó. Vamos começar aqui estudando o artigo 149, um artigo importante do seu edital aí. Vamos entender aqui sobre motim e da revolta. O que seria o crime de motim, gente? Basicamente para você, entenda, pega já o bizu. O crime de motim é quando eu tenho mais de um militar indo contra a ordem superior. Então coloca isso no seu coração. Toda vez que eu tenho mais de um militar indo contra a ordem do seu superior, vai ser crime de motim. Fechado. É isso que você precisa saber. Ah, Davi, eu preciso ficar lendo esses artigos e tudo mais, velho. Não precisa. O que você vai encontrar na sua questão é mais de militar indo contra a ordem superior vai ser crime de motim. Fechado? Então coloque no seu coração aí, ó. Artigo 149 fala o seguinte, vamos ler aqui só para vocês entenderem um pouco. Ó, fala assim, ó, reunirem-se militares. Quando eu percebo que está no plural, reunirem-se, não está reunir, está reunirem. Então, é mais de um, beleza? Aí também tem a figura do assemelhado. Professor, quem é assemelhado? Assemelhado, pessoal, são aqueles servidores civis que trabalham no serviço ali militar, na administração pública militar. Só que um detalhe, a figura do assemelhado não existe mais, ou seja, a gente não se aplica mais o crime de motim a esse indivíduo, a esse cara que é assemelhado. Aquele cara que trabalha na parte civil, na parte administrativa, tá? Ele não é militar, e aí ele era considerado assemelhado a militar. Porém, não se aplica mais, tá? O Código Penal Militar não se aplica mais a figura aí do assemelhado. Fechado? Vamos lá então. Reunirem-se militares fazendo o quê? Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumprir. Então perceba, a cumpri-la, né? Então perceba que é mais de um militar sempre indo contra a ordem do superior. É isso que você vai ter que colocar em mente. Ó. Segunda situação, recusando obediência de superior, presta atenção, recusando obediência de superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Brother, o principal aqui já está sublinhado para você. É mais de um militar recusando obedecer a ordem do superior. E aí eu chamo sua atenção. Se eu tenho o superior, eu sou superior, e dou uma ordem a você, eu sou oficial e dou uma ordem a você que é soldado, por exemplo, da Polícia Militar. Você recusa obedecer a minha ordem. Vai ser crime de motim? Não. Perceba que nesse caso é uma pessoa só que está recusando, é um militar só que está recusando ali ordem de superior. Então nesse caso vai ser recusa de obediência. Beleza? Então até uns alunos me perguntam, professor, quando vai ser recusa de obediência e quando vai ser motim? A questão é, se eu tenho mais de um militar, é motim. Se eu tenho um militar apenas recusando ordem do superior, vai ser recusa de obediência. Então, fica atento a esses detalhes aí, porque a prova pode pegar você. Terceira situação, acetinando em recusa. O que é acetinar? Até coloquei aqui para você, ó. Acetinar, pessoal, é concordar. É quando o cara concorda, é quando o cara está de acordo com aquilo ali. Fechado? Acetinando em recusa conjunta de obediência, recusa conjunta de obediência ou resistência ou violência em comum contra superior. Então perceba que a palavra contra superior sempre vai aparecer. Esse é o bizu. Então o que você tem que ficar atento aí, o que você tem que anotar, opa, peraí, que daqui a pouco as questões que a gente vai fazer. O que você tem que ficar atento aí, o que você tem que anotar meu brother, é sempre uma figura de mais de um militar indo contra a ordem superior. Ponto. Quarta e última situação aqui, que vai caracterizar o crime de motim. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica, estabelecimento militar, dependência de qualquer um deles, hangar, aerodromo, aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar, ou prática de violência em desobediência à ordem, olha para você ver, em desobediência à ordem superior, determinar ou detrimento da ordem ou disciplina militar. Então perceba que a figura do superior sempre vai aparecer ali.
Fechado? Então o que é motim? Mais de um militar indo contra o órgão superior. Qual é a pena, professor? Qual é a pena para quem comete o crime de motim? A pena, gente, é de reclusão de 4 a 8 anos com aumento de pena para os cabeças. Professor, quem são os cabeças? É quem tem a cabeça maior? Eu vou analisar a cabeça do cara e quem tiver a cabeça maior, esse cara vai ser considerado cabeça? Não, filho, porque aí o cara for cearense, né, tá fudido. Não, filho. Então esse aumento de pena aqui, quando fala aumento de pena para os cabeças são o seguinte. Nós temos duas figuras aqui que são consideradas cabeças. Primeira figura, aumentou intelectual. Quero que você anota, apesar que aqui não tem um quadro, eu amo dar aula no quadro, vocês sabem disso. Mas, meu brother, anota aí, pega um caneta, anota essa informação. Primeiro cara que é considerado cabeça, aumentou intelectual do crime. Como assim aumentou intelectual? Aquele cara que gerencia tudo, mano, aquele cara que executa tudo, aquele cara que organiza as coisas, né? Então, o cara chega lá, é o cara que é o mentor intelectual, é o cara que é o chefe da realização daquele crime, tá? Esse cara é considerado cabeça, como se fosse o mandante, né? E a segunda situação que vai ser considerada os cabeças é o seguinte: quando eu tenho praças e oficiais, os oficiais são considerados aí os cabeças. Como assim? Se 3 militares cometem um motim, 2 desses militares são soldados e um militar desse aqui é tenente, ou seja, ele é oficial. Automaticamente, esse oficial é considerado cabeça daquele crime, do crime de motim. Então, nesse caso, ele vai ter um aumento de pena aí, beleza? Vai aumentar a pena em 1/3 nessa situação. Então, toda vez que eu tenho inferiores e oficiais, os oficiais são considerados os cabeças. Show? Ah, professor, e se o crime foi cometido só por oficiais? Aí, nesse caso, não. Estou falando na situação onde eu tenho inferiores e oficiais. Aí vai uma informação importante para você. Pega esse password aqui que é importante. Se eu tenho um praça, pessoal, que exerce função de oficial, esse cara também vai ser considerado cabeça. Como assim? Eu tenho 3 praças, porém um praça ali, ele exerce função de oficial. Então esse praça, ele é considerado cabeça também. Fechado? O que é praça, né? Talvez você chegando agora, você não sabe o que é praça. Praça é o seguinte, de soldado a subtenente é considerado praça. Então, soldado, cabos, sargento, subtenente. Esses caras são considerados cabo. Aí não importa. Soldado de primeira classe, segunda classe, tem regiões que tem terceira classe. Em Goiás já teve terceira classe, por exemplo. Não importa as variações. O importante é soldado, cabo, sargento, subtenente. Esses caras são considerados aí praças. Acima disso aí, tenente em diante, tenente, major, coronel, etc. Esses caras são considerados aí oficiais. Fechado? Então fica atento a esse detalhe aí, que é um detalhe importante para vocês. Agora, o que é o crime de revolta? Qual a diferença do motim ou revolta? A diferença é muito simples. A diferença, pessoal, aqui, ó, que a revolta, se os agentes estão armados. Fechado? Se os agentes estão armados, o que a gente tem? A gente tem a figura da revolta. Então, nós temos 2 crimes aqui. O crime de motim é mais de um militar indo contra a ordem superior. Fechado. Beleza? Crime de motim. Agora, se eu tenho esses mesmos militares armados, nós não teremos o crime de motim, mas sim o crime de revolta. Então, mais de um militar indo contra a ordem superior, porém esses militares estando armados, vai ser crime de revolta. Professor, o tipo de arma importa? Se é arma branca, arma preta, arma negra, arma azul, arma amarela, arma vermelha, não importa. O detalhe é se estão armados, pode ser um pedaço de pau. Se aquilo for considerado uma arma, ok. Percebe que a banca não vai entrar em detalhes assim, o Instituto OCP não vai ficar entrando em detalhes. O cara tá com pedaço de pau, é uma arma, não entra nesse detalhe. Falar que os caras estão armados e ponto. Questão objetiva, não subjetiva. Fechado? Então fica atento aí a esses pontos. Professor, o cara só tá com a arma na cintura, no coldre. Vai ser considerado revolta? Vai, não precisa sacar essa arma, não precisa apontar essa arma, não precisa utilizar essa arma. Só de estar com a arma no coldre, a arma ali na cintura, vai ser considerado revolta, beleza? E aí, nesse caso, a pena, né, pessoal? A pena vai ser maior. A gente tem aqui uma pena diferenciada para a revolta. É de 8 a 20 anos de reclusão, com um aumento de 1/3 para os cabeças. Você já sabe quem são os cabeças. Então fica atento. Tanto para a revolta como motim, é 1/3 aumento de pena aí para os cabeças. Isso cai em prova? Demais! Demais! Fechado? Então fica atento com esses detalhes. E aqui eu comento, ó. Aqui eu comento um pouco, né, sobre isso. E aí já quero falar um detalhe para você, pessoal. Ó, vem cá comigo. O crime de motim e revolta pode ser praticado por civil? Talvez você tenha essa dúvida.
Será que um civil pode praticar o crime de motim, pode praticar o crime de revolta? A resposta é não. A gente sabe que civil pode cometer crime militar. O civil pode cometer crime militar? Pode, desde que esse crime militar seja contra as Forças Armadas. Né? Quem são Forças Armadas? A mãe. Marinha, M de Marinha, A de Aeronáutica e E de Exército. A mãe, anota isso aí. Então é o seguinte, para um civil cometer um crime militar, ele tem que cometer um crime contra essas instituições aí, fechado? Mas no caso do motim e revolta, não tem como o civil praticar esse crime. Por quê? Esse crime de motim e revolta é um crime propriamente militar. O que é um crime propriamente militar? Presta atenção, Bisonho. O que é algo próprio? É só você entender o que é algo próprio. A caneta caiu aqui, mano. Vou pegar de novo aqui. O que é algo próprio? Você fala assim, ó, essa caneta é própria para escrever em papel. Ok? Então quer dizer, brother, que eu não consigo pegar essa caneta e escrever ele na parede que está ali atrás. Eu não consigo, porque ela é imprópria para aquilo ali. Então quando eu falo que algo é próprio, é algo que foi criado para aquilo. Quando eu falo que algo é impróprio, é algo que não foi criado para aquilo. Fechado? Então o Código Penal Militar, ele foi criado na sua essência para quem? Para os militares. Beleza? Então, na sua essência, o Código Penal Militar ele foi criado para os militares. Então, o que a gente considera como crime propriamente militar ou crime próprio militar? Mesma coisa. É a mesma coisa. Se você curado do direito, dá uma raiva. Só fala a palavra simples para facilitar a vida da pessoa. O que é um crime propriamente militar? É aquele crime que somente pode ser praticado por militar, ou seja, não tem como o civil cometer aquele crime, praticar aquele crime. E é um crime que tem previsão apenas no Código Penal Militar. Como assim, professor? Tem crimes, pessoal, que tem dupla previsão. Então tem crimes que está previsto tanto no direito penal, como também no direito penal comum, mas também está previsto no direito penal militar. Por exemplo, o crime de homicídio. O cara que comete um crime de homicídio, né, o crime de homicídio está previsto tanto no Código Penal, como também no Código Penal Militar. Então perceba que são crimes de dupla previsão, está previsto em dois lugares. Então esses crimes aí não são crimes propriamente militares, porque tem dupla previsão. Então quero que você anote agora com todas as suas forças aí o que é um crime propriamente militar. Crime propriamente militar ou crime próprio militar tem duas características. E se tiver apenas uma, não é crime militar, não é crime propriamente militar. Beleza? Quais são essas duas características? Primeira característica, é um crime praticado apenas por militar. Segunda característica, é um crime previsto apenas no Código Penal Militar. Fechado? Então anota isso aí que é importante. Então motim e revolta, gente, é um crime propriamente militar porque tem previsão apenas no Código Penal Militar. Beleza? E somente pode ser praticado por militares. Beleza? Então esse é um ponto importante, eu quero que já você destaque aí, que você anote no seu caderno, porque aqui é um detalhe. Outro ponto, vamos lá, gente, aqui agora é aquela aprofundar, tá? A gente vai aprofundar agora, é sair do texto de lei. Para você, qualquer questão que a Instituto OCP cobrar, brother, você vai arrebentar. Primeiro ponto que eu quero que você anota, o crime de motim de revolta é um crime formal. Anota aí, meu brother, eu quero que você anota. Você anotar no seu caderno, não é ficar assistindo aqui, pô, eu não sou Faustão, sei lá, não sou apresentador do programa não, sou professor. Então você tem que anotar. Então o crime de motim e revolta é um crime formal. Professor, o que é um crime formal? Gente, crime formal, quando eu falo que alguém é formal no direito, quer dizer que o cara fez... Se o cara fizer do jeitinho que tá ali na lei, se o cara se fizer do jeitinho, né? Do jeitinho, do mesmo jeitinho que tá ali na lei, vai ser crime pronto. Ou seja, não precisa causar prejuízo ao bem jurídico ali que está sendo tutelado. Diferente quando eu falo assim, ó, esse crime é um crime material. Quando eu falo que algo é um crime material, eu preciso causar um prejuízo para ser considerado crime. Então, quando eu falo que o crime é formal, quer dizer o seguinte, basta o cara preencher o que está ali na lei, ou seja, o cara recusar a ordem de superior e pronto. Talvez não causou prejuízo para ninguém. A recusa dele ali, a ordem, os dois militares ali que recusaram a ordem de superior não causou prejuízo para ninguém. Mas é um crime formal, não precisa causar prejuízo. Fechado? Então, o crime de motim e revolta é crime formal, ou seja, basta o cara fazer do jeitinho que tá na lei ali, mano, vai ser considerável ali, vai ser considerado ali o crime de motim e revolta. Fechado? Outra coisa também importante
É admitido a tentativa no crime de motim e revolta? Será que é possível um motim e revolta tentado? Obviamente que sim. Então só quero que você coloque aí, o motim e a revolta admite a tentativa. Beleza? Admite a tentativa. Imagina o cara, ali ó, nós temos a figura, pessoal, vou voltar ali para vocês verem, ó. Nós temos aqui, por exemplo, quando você pega aqui no tipo penal aqui, ó, ou seja, o verbo aqui, ó, da lei fala assim, ó, reunirem-se militares. Aí, com que objetivo? Para ir contra a ordem recebida do superior. Então, por exemplo, mais de dois militares ali que se reúnem para ir contra a ordem superior, porém não conseguem ali atingir a sua finalidade, nós temos ali uma tentativa. Então admite sim a tentativa. Isso que os doutrinadores vêm defendendo. Fechado? Então se você perguntar sobre isso, admite sim a tentativa tanto no motim como na revolta. Fechado? Combinado aí? Tranquilo? Beleza. Então já anota aí esse password importante para vocês aí. Beleza? Vamos lá? Outro ponto é o seguinte, eu te falei que um motim e a revolta não tem como praticar um crime ali, o civil não tem como praticar o crime de motim e revolta, beleza? Mas aí entra um questionamento seguinte, será que o civil ele pode participar, beleza? Será que ele pode participar como coautor? Ou seja, alguém que ajudou, perceba, alguém que deu auxílio ao cara a praticar o motim ou a revolta, aí são coisas diferentes. Naquele primeiro momento que eu estava falando com você, é a situação de o civil praticar o crime de motim ou revolta, como sendo autores daquele crime. Não tem como, porque o verbo é claro, reunirem-se militares para a prática do motim ou revolta. Mas será que eles podem ser coautores, auxiliar, ajudar de alguma forma? Gente, pode, tá? Ser coautor até pode, alguns autores vêm admitindo isso, beleza? Alguns autores, doutrinadores vêm admitindo isso. Então cuidado para você não cair em pegadinha de prova. Coautoria é possível. A autoria, aí já não, beleza? Então cuidado com esses detalhes aí. Agora um detalhe, para o civil figurar ali como coautor, é importante que eu tenha ali como sujeitos ativos desse crime, pelo menos 2 militares. Senão não há que se falar aí de crime de motim ou revolta. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho um civil, e um militar que está indo contra a ordem do seu superior, no caso civil não há relação de superioridade, né? Hierarquia militar não entra para o civil. Mas eu tenho ali um civil e um militar que vai contra ali a ordem superior, vai ser crime de motim ou revolta? Não, porque esse civil aqui não vai figurar, não pode se figurar aqui como autor desse crime. Beleza? Precisaria de mais de um militar. Aí se tivesse 2 militares, por exemplo, e um civil auxiliando, dando força de alguma forma, aí sim. Fechado? Então cuidado com isso. Coautoria é admissível, alguns autores defendem isso. Agora a autoria daquele crime não tem como. Fechado? Então coloque seu coração aí. Beleza? Com isso, gente, a gente já matou aqui o crime de motim e revolta. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade aqui a essa parte aqui importante. Mas antes de terminar, eu esqueci uma coisa importante. Nós vamos fazer aqui questões aqui do que a gente acabou de estudar. Beleza? Então nossa aula vai ser mais ou menos assim, vai ser vídeos curtos, tá? Mas perceba que vai ser uma playlist aqui com todos os assuntos, beleza? Vai ser o curso completo aqui de Direito Penal Militar, mas por isso eu quero que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você acompanhe aí, para você não perder vídeo novo aí, que eu tô gravando essa sequência de aulas. E pode ser, meu brother, e pode ser aí que você perca alguma coisa, eu não quero que você perca nada. Fechado? Vamos lá colocar as questões aqui então, vamos lá então, ó. Perceba que essa questão é uma questão de 2022 da banca FGV. Ah, professor, minha banca é Instituto OCP. Filho, deixa eu te falar um negócio para você. Direito Penal Militar não cobra em todo concurso, não. Não fique esperando fazer questões de Direito Penal Militar apenas para o Instituto OCP, não. Porque a quantidade de questões é muito pequena. Em Direito Penal Militar, você tem que fazer o maior número de questões que você encontrar.
Porque é um ramo do direito aqui que não é cobrado em todo concurso, igual constitucional, igual língua portuguesa, por exemplo. Então, você tem que tomar cuidado aí. Ah, eu vou fazer só o CP. Não, aqui você tem que abranger um pouco mais. E não vai sair do seu edital, fica tranquilo. Beleza? Vamos lá então, ó, 2022, Polícia Militar do Amazonas. Sargento, eu não sei falar nem o nome, Luiz, acho que, enfim, deu ordem para que os policiais militares recém-empossados permanecessem, no quartel, aguardando instruções para um treinamento de policiamento ostensivo. Agindo de forma contrária à determinação recebida pela superior, então a mulher, né? O soldado, ó, o soldado aqui, ó, Prima e o soldado Flores reuniram um grupo de 6 militares, reuniram um grupo de 6 militares no bar ao lado do quartel e passaram a criticar sua superior hierárquica de forma desrespeitosa. Aí, vamos marcar as alternativas aqui que o cara cometeu. Perceba que nós temos um sargento, né? Apesar que ser mulher, pessoal, é sargento mesmo que a gente fala, tá? Não sargenta. Então, um sargento aqui, que deu uma ordem aí, para os militares ali. No caso aqui foi 2 soldados, né? Temos 2 soldados aqui e tal. E aí, perceba que fala o seguinte, ó, agiu contra a ordem recebida pela superior. Os caras agiram contra, ela deu uma ordem, os caras fizeram outra coisa. Os caras não acataram a ordem. Que crimes praticaram? Aí tem aqui, ó, praticaram o crime de motim, praticaram o crime de omissão de lealdade, praticaram o crime de revolta, praticaram o crime de insubmissão. Estava correto ao negar-se a cumprir a ordem da sargento, pois a ordem é ilegal por violar os direitos constitucionais de ir e vir. Gente, nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Qual o crime que cometeu aqui? Gabarito letra A, praticaram o crime de motim. Ah, Davi, não seria o crime de revolta? Gente, a questão não falou se estavam armados. Então é crime de motim. Então, na sua prova, você vai achar 2 elementos. Mais de um militar e no contra ordem superior. Muita gente pode perguntar assim, ah, Davi, isso não seria crítica indevida? Primeiro que a questão nem deu essa opção. Mas perceba que aqui a questão deixou bem claro, ó, agindo de forma contrária. Então, nós tivemos lá, o sargento deu uma ordem, 2 indivíduos falaram assim, não, meu brother, eu não vou fazer isso não. 2 soldados falaram assim, não vou fazer. Eles foram contra a ordem superior. E ainda foram lá no bar, reuniu mais 6 militares, um grupo de 6 militares no bar ali e ainda ficaram criticando ali a superior de forma desrespeitosa. Crime de motim aí, não tenha dúvida disso. Gabarito aqui, gente. Letra A, bem tranquila essa questão. Fechado? Então, questão bem tranquila. Então, perceba o nível de questão aí, perceba com a questão aí para oficial da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Beleza? Vamos ver se tem um outro aqui. Nós temos aqui, ó, questão número 2. Vou separar 2 aqui para vocês não verem as demais e atrapalhar vocês. Vamos lá. Questão número 2 fala assim, ó. Também da FGV aqui, ó, PM do Rio de Janeiro, aspirante da Polícia Militar, ou seja, profissional, sobre o crime contra a autoridade ou disciplina militar, assinando a alternativa incorreta. Quer saber aquilo que está incorreto, aquilo que está errado. Beleza? Fala assim, ó. Letra A, o crime de motim não pode ser praticado por civil. E aí, gente, certo ou errado? Correto. O crime de motim não pode ser praticado por civil. Já te falei isso. Ah, Davi, mas você falou que tem possibilidade do cara ser coautor. Tem possibilidade. Alguns doutrinadores defendem isso e já foi cobrado em prova. Mas cuidado. Via de regra o crime de motim não pode ser praticado por civil. Se colocar como elemento aí, como coautor, como participe, aí é outra história. Entendeu? Então a questão não colocou isso. Então no polo ali de autoria, o civil não entra. Então é um crime propriamente militar, é um crime praticado apenas por militar e uma corrente doutrinária ali mais fraca vai falar que de coautoria. Então eu estou te falando que você não quer em pegadinha de prova caso seja cobrado essa corrente doutrinária, porque que não vai cobrar. Então via de regra, gente, vai pegar aqui, ó, o crime de motim não pode ser praticado por civil. Tá correto? Não, é o gabarito. Beleza? A gente quer saber o que está incorreto, o que está errado. A diferença entre motim e revolta é que no crime de revolta os agentes estão armados. Correto? Certo ou errado? Correto. A diferença de motim e revolta é isso, que na revolta os caras estão armados. Fechado, não tem o que falar aqui. C. É crime militar usar indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia a que o militar não tenha direito. É crime militar usar indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia que o militar não tenha direito.
Tá correto isso aqui, a gente vai falar sobre isso. Então, por exemplo, você é soldado e você vai usar uma insígnia, né? A lei de oficial, é usar as estrelas. Eu quero ser oficial nessa porra. Você põe aqui, isso é crime. A gente vai falar sobre isso, do uso indevido, mas em outro momento. Tá correto, o gabarito não é a letra C, não. D. Recusar-se a obedecer a uma ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou a dever imposto em lei, regulamento ou instrução é crime previsto no Código Penal Militar. A gente vai estudar daqui a pouco também sobre a recusa de obediência, beleza? Que realmente também é considerada crime aí. E aí, nós vamos aqui para a letra E, que deve ser o gabarito, né? Pelo amor de Deus. Desrespeitar superior diante de outro militar é conduta considerada transgressão disciplinar, punida administrativamente. Olha o erro aqui, ó. Punida administrativamente, o que exclui a incidência na esfera penal. Aqui que está o erro aqui, a parte final, na verdade. Vamos lá, gente. Desrespeito ao superior, a gente vai falar sobre isso, que é você desrespeitar o superior na presença de outro militar, beleza? É um crime previsto no Código Penal Militar. Se é previsto no Código Penal Militar, quer dizer que também é punido na esfera penal. Perceba que o militar pode ser responsabilizado em 3 esferas: esfera administrativa, esfera civil e também na esfera penal. Então são 3 esferas que você pode aí responder enquanto militar. Fechado? Então, no finalzinho, falar que exclui, por ser punido administrativamente, exclui a incidência na esfera penal. Essa parte final que ficou errada aí, porque mesmo que ele seja punido administrativamente, ele também pode ser punido na esfera penal. Uma coisa não exclui a outra. Fechado? Então, questão aí também, gabarito letra E, porque está incorreta. Gente, vou fechar esse vídeo aqui e na próxima aula a gente vai fazer mais questões. Nós também vamos prosseguir na nossa matéria, vendo os outros artigos. Se você gostou, comenta aqui. E ó, vai lá no meu Instagram, professor Davi Ferraz. Se você quiser esse material de questão, estou preparando um material aí com mais de 100 questões de direito penal militar. Um material aí com preço muito barato, muito tranquilo. Só vai sentar no meu Instagram lá que a gente vai, em breve, estar divulgando esse material para vocês que estão para a PM Goiás. Beleza? PMGO, galera do Goiás, tamo junto, meu querido. Obrigadão por estar aqui, ó. Comenta aí e vamos embora para a próxima aula. Fechado? Valeu!